E nós vamos voltar aqui, eu vou voltar aqui para a sala para a gente continuar aqui com a nossa conversa, porque tem muita coisa para falar. Você já começou dizendo assim das suas características aí, mas nós vamos conversar muito agora com a dona Cristina de Fátima, que vai nos ajudar a compreender muita coisa. Bem-vinda, viu? Obrigada. Muito bem, mães de plantão, vamos lá, né? A doutora Rosângela permaneceu aqui conosco, ela é terapeuta familiar, vai poder ajudar nessa temática. E agora a dona Cristina. Mãe de quantos filhos, dona Cristina? Eu tenho 3. 3 filhos. Quais são os nomes dos seus pupilos? João Pedro, que trabalha aqui. Que trabalha aqui com a gente, né? Ana Flávia e Júlio César. Ana Flávia aí? Júlio César. O que a senhora achou de eu estar aqui no Você Pode? Já que a senhora adorava também o Bom Dia Sócio. É que eu adoro você, então onde você estiver é que nem Deus. Deixa eu dar um beijo. Linda. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito com você. Muito obrigada, então, dona Cristina. Assim, é que nem Deus, né? Onde Deus está, a gente está feliz. É, beleza. Então, onde você tá bom pra mim. Então tá tudo certo. Gente, atenção, mães de plantão. Eu sou mãe de um menino de 5 anos e eu sou bem equilibrada. Às vezes eu dou uma desequilibradinha, sabe como é que é, né, pai? Mas a gente tem uma tendência, né, doutora, de botar os filhos debaixo do braço. E agora a gente quer falar no nosso quadro Pais e Filhos, meu filho quer sair de casa. E agora, doutora? Carreguei 9 meses, né, dona Cristina? Passei um monte de perrengue, criei esse filho com sufoco. E agora esse menino quer ir embora, o que eu faço? E aí, como é que as mães podem proceder? É interessante mesmo, Simone, porque quando o bebê chega, ele chega com tanta demanda, você praticamente não dorme, se alimenta quando dá, às vezes passa o dia inteiro, quando vai ver 7 da noite, está de camisola, não escovou os dentes. Não tomou banho. Né? Então, por quê? Porque um bebê, para ele sobreviver, ele realmente precisa dos nossos cuidados, né? Então, a dedicação dos pais, em especial da mãe, nesses primeiros anos, é realmente muito importante para esse bebê. Então, essa mulher, de fato, se dedica e muito e integralmente à vida dessa criança. Os anos passam, o bebê cresce e um dia ele quer ir embora, né? Eu tenho um filho de quase 23. Quer dizer que eu vou só aprender aqui, né? Porque... Claro, mas você é filho, né? Você também voou de casa. A minha experiência é bem com a diferente. Comunidade. Não, mas também a minha experiência familiar é diferente. Sim. Porque aos 12, 13 anos, eu já fui morar com outra família. Minha mãe faleceu aos 47 anos e eu fui criado por uma outra família. Então, quer dizer, eu saí de casa, não assim, porque eu quero voar. Por opção. Foi uma situação, uma necessidade. Mas eu estava aqui pensando o seguinte, o Papa Francisco sempre lembra de 2 coisas, que existem os 2 polos de fragilidade da vida humana. O primeiro polo é a infância. O bebê, a infância e depois a velhice. Nesses 2 aqui, há uma relação de dependência muito grande. Porque a criança depende exclusivamente da mãe, a mãe tem que tomar cuidado e eu tenho relatos assim, da minha realidade de paróquia mesmo, casos muito difíceis que aconteceu com criança, porque a mãe descuidou um pouquinho, desde queimadura, de engolir uma bolinha de gude, de engolir uma moeda, uma queda, até se afogar numa piscina. Tem situações graves, assim, porque está ali naquela situação de dependência mesmo, depende. Sim. Mas aí eu vivi algumas experiências, por exemplo, conhecendo as pessoas nos Estados Unidos, que há uma questão cultural de que numa determinada idade, o filho vai embora de casa mesmo. Sim. Questão cultural. E também aprendendo com as vezes que eu fui em Israel, porque os homens e as mulheres é obrigatório que saiam de casa para o serviço militar. Os homens, as mulheres 2 anos de serviço militar obrigatório e os homens 3 anos. E depois disso eles vão fazer uma experiência, voltam, ficam um pouquinho lá no país, vão fazer uma experiência fora do país também. Mas a nossa cultura é diferente, completamente diferente disso, né? Tá aqui uma mãe, a dona Cristina, para dizer para nós, culturalmente nós não entendemos isso. Primeiro que a gente acha que é muito afetivo, caloroso, mas existe alguma idade que o filho precisa sair de casa, doutora? Não, na verdade esse é um processo. Então a gente começa com a dependência e a gente vai se desenvolvendo. Olha a palavra. Olha. Né? Isso é um pediatra, Dr. Zé Martins Filho, que fala, ele é aqui da Unicamp.
a gente se desenvolve aos poucos num processo de maturação. Então, você vai vendo, o seu bebê começa a engatinhar, ele começa a andar, aí ele vai para a escola, ele tira a carta, vai estudar fora, vai morar fora. Então, veja, graças a Deus, a vida, ela promove esses processos de uma maneira muito natural. A gente é que não sabe lidar com eles, né? Então, às vezes uma mãe lida muito bem com essa situação e outra não lida bem, né? Pois é, doutora, vamos engatar aqui? Vamos perguntar, Cristina, e a senhora, que tipo de mãe a senhora é? Então, não me entenda mal, eu amo os meus filhos, se eu pudesse, eles estariam debaixo das minhas asas, com certeza, porque a gente quer, né, proteger. Mas eu acho que é esse amor mesmo, sabe, muito grande que eu tenho por eles, que eu quero o melhor para eles. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui uma mãe que me dediquei muito a eles, né? Eu fiquei sozinha, 3 filhos pequenos para criar, meu marido, né, Deus levou, mas eu procurava, você entendeu? Assim, fazer tudo por eles, dentro do meu possível, né? Porque é muito complicado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tá sempre olhando a necessidade deles, que é que nem ela falou. Vai crescendo, né? Uma hora você tem que pôr no colo para dar mamar, outra hora você já entrega a mamadeira na mão e já mamam. Ainda bem, né? Uma hora você tem que dar a mão para caminhar, outra hora eles já estão. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e que você vai assimilando. Então, se você ficar naquela neura, poxa, nossa, está crescendo, sabe? Ficar naquela coisa, você não vive, não passa nada de bom para os seus filhos, não faz com que eles queiram lutar pelo objetivo deles. E isso, para mim, é importante. Então, a senhora está me dizendo que lidou muito bem com o fato dos seus filhos... Algum filho seu saiu de casa para estudar? Então, olha para você ver como que é. Eu acho assim, eu não sei qual que é a explicação que se daria para isso. Porque, ao mesmo tempo que eu sou louca por eles, eu faço qualquer coisa, eu falava para eles, eu não quero vocês estudando aqui, porque eu sou de Minas. É uma cidadezinha que não tem muita oportunidade. É gostosa, você entendeu? Eu nasci, fui criada lá. Mas eles não teriam oportunidade lá. Então, eu falava para eles que era curva de rio. O João Pedro tinha 5, 6 anos, a Ana Flávia. Eu já falava para eles, olha, eu vou cuidar de vocês até o ensino médio, eu vou fazer de tudo para não deixar faltar nada, para não deixar faltar o estudo, mas depois é com vocês. E eu quero que vocês se esforcem muito para ir para fora e não voltem, porque se voltar vocês apanham. Eu nunca bati, nunca fui de bater, não precisou. Um tapinha na mão, um tapinha... Né, Simone, você sabe, você tem uma criança pequena, tem sempre a primeira vez de uma coisinha errada aqui, ali. Então, eu sempre tive esse sistema, um tapinha só, porque quando eles são pequenos, é o suficiente. E castigo. Mas, graças a Deus, eles sempre foram muito bonzinhos. E eles saíram mesmo? Saíram. E deu certo? Aqui bem. Então, porque, além de sair, não me deixaram lá. Olha, doutora, olha que fantástico esse testemunho. Existe um jeito certo? Existe um melhor caminho para a gente lidar? A dona Cristina encontrou dela. Mas e para todos nós aí? Existe um padrão? Faça assim que é ok? Como é que a gente é pai e mãe, hein, doutora? Pois não tem escola de pai e mãe, né? No consultório, a gente trabalha muito com casais, né? Casais que tiveram os bebês, trabalho desde a gestação, na verdade, porque eu entendo que a gente pode ir trabalhando preventivamente, né? Como eu digo, desde onde tudo começa, né? Lá no ventre materno, né? Não tem uma receita, né, Simone? Não tem mesmo. Para a gente aqui na psicologia é tudo tão subjetivo, a gente lida com a subjetividade humana, a gente lida com a emoção, né, que é impalpável. Então, como você disse, a Cristina encontrou o caminho que lhe era próprio e que lhe era possível. Por isso que não tem receita, porque para você algo é possível que para ela não é. Por contingências culturais, sociais, financeiras, psicológicas, físicas. A gente é muito complexo, né, padre? Mas, doutora, tem uma coisa que a senhora falou há pouco, que as coisas têm que ser no tempo certo. Eu falei da relação de dependência que há na infância, depois na velhice, e ouvindo a senhora falar, a impressão que eu tive assim, tem o tempo certo. Enquanto eu posso cuidar, dar um ensino médio, então chegou naquela fase... Tem um limite. Porque eu vou falar de experiência própria, porque acho que eu estou aqui hoje para falar, para incentivar as pessoas também a tomarem decisões.
Porque eu comecei a passar por um processo terapêutico e na minha última conversa com a psicóloga, eu me deparei falando de situações da minha adolescência e infância. Porque eu sempre me gabava, dizia assim, eu sou muito independente, eu consigo resolver as coisas todas, mas a vida me fez assim. Só que, quando eu comecei a pensar nisso, eu descobri que aquilo me fez falta. Aquele período que eu deveria ser cuidado, deveria estar lá debaixo das asas da minha mãe, isso me fez falta. E eu só consegui perceber isso no alto dos meus 42 anos de idade. Que eu comecei a resolver alguns conflitos internos que eu comecei... nunca tinha tocado nesse tipo de assunto. De dizer assim, me fez falta aquela proteção da minha mãe, do meu pai. Não que eles não queriam me dar essa proteção. As circunstâncias não permitiram. Mas eu percebi que me fez falta. Aquele período de estar ali debaixo das asas, de cuidar. E aí eu tive que ser muito independente desde os meus 9 anos de idade. 9, 10, 11 anos. Então... Eu acho que aí é uma questão muito importante. Porque assim, eles precisam, senão eles vão sentir falta, como o senhor falou. Mas a gente tem que observar o momento em que eles querem, né, para dar apoio, para dar força, para incentivar, porque senão eles vão crescer covardes, né? Porque você acha que, não está cedo ainda, né? Então, eu quero comer sozinho, mamãe, não quero mais que a senhora trate de mim. Eu vou falar, não, você é pequena, não, eu vou dar apoio para ele. Entendeu? Então, assim, eles é que vão caminhando, eles é que vão mostrando para a gente o que eles querem. E eu entendo que para mim não foi de todo ruim essa independência, essas coisas todas, mas afetou. A afetividade, ela fica ferida por conta disso. E a gente só consegue descobrir isso no processo. Como se o senhor tivesse se desenvolvido, porque cresceu, né, se formou, enfim, mas afetivamente há uma imaturidade em função de uma falta que pode ser cuidada agora no processo terapêutico. E agora, doutora, muito bem falado, Padre Nilson trazer esses exemplos concretos, até porque motiva você que está em casa a participar, a falar. Você, mãe que está em casa, você sofre com alguma questão dessas? Você tem dificuldade de permitir que seu filho viva a sua vida? Ou não, você é como a dona Cristina que diz, meu filho, até aqui eu vou, mas depois coragem, eu estou aqui para te apoiar. Estou criando para o mundo, não é para mim não. Mas, e aqueles casos que, doutora, em que a gente vê filho de 30 anos, 35 anos, 40 anos, e que pode já sair de casa e que não sai. O que você recomenda no ambiente familiar? Eu acho que tem 2 fatores. Uma pode ser uma contingência individual mesmo, uma condição emocional daquele indivíduo que está com dificuldade de se desenvolver, né? E tomar a vida nas próprias mãos, né? E dizer... posso ir agora, né? Porque, na verdade, o que acontece é que a gente tem essa dependência de cuidado e o nosso desenvolvimento vai trazer para a gente a oportunidade de você se autocuidar. Então, eu não preciso da minha mãe ofertando as coisas para mim. Eu sou capaz de oferecer isso para mim mesmo agora, né? Então, o que acontece quando a gente não consegue fazer isso é que provavelmente emocionalmente, e aí podem ser várias situações, eu não desenvolvi aquela condição do autocuidado. Eu me sinto emocionalmente dependente. Então, eu posso ter 1,90 m, ter me desenvolvido intelectualmente, ter feito as melhores universidades, mas afetivamente preciso do cuidado da mãe, do colo da mãe, da mãe conduzindo. Eu não me conduzo sozinho pela vida. Exatamente. Gente, esse é um assunto que não se esgota. A gente vai falar mais sobre ele. Eu quero agradecer a dona Cristina que veio até aqui, porque o testemunho dela foi tão claro, tão objetivo. E eu acho que é do jeito que a gente entende mesmo. Agradecer a luta da senhora por criar seus filhos e o testemunho que a senhora é na vida do João e dos demais filhos. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar vindo aqui e espero ter ajudado alguma mãe em casa que pensa como eu, né? Porque as outras não... E quem não pensa, tranquilo, viu, dona Cristina? Porque quem não pensa é um questionamento. Toda vez que a gente se confronta com alguém que não pensa como a gente, é maravilhoso, tá? Pensar tudo igual não dá certo, não. Porque é o desafio do confronto. E daqui a pouco vai ter mais uma mãe, viu, dona Cristina? Que vai trazer outro testemunho, outro jeito de entender a maternidade.